Certo. Bom, nossa aula hoje, a aula passada nós trabalhamos com correlação, nossa aula hoje vai ser sobre autocorrelação espacial. Então, vamos tentar fazer primeiro, enquanto o pessoal está chegando, né, vamos tentar fazer uma revisãozinha do que a gente já viu até agora no curso. Para a gente ficar com tudo na cabeça, porque a gente sempre vai precisar de todos os conceitos anteriores para entender o próximo conceito. Então, primeiro, a gente vai ter que pegar agora, a gente vai voltar a trabalhar com dados com a questão espacial. Então, vocês vão ter que lembrar um pouquinho a segunda aula que nós tivemos. Lembra sobre dados espaciais? Então, a gente trabalhou assim, por que quando você faz um modelo que leva em consideração o espaço, ele é importante para entender determinados fenômenos. Então, lembra que a gente viu que, por exemplo, que os dados espaciais eles têm determinadas características que você pode representar, lembra, por vetores, matrizes, polígonos, pontos. E a gente também viu naquela aula sobre o que seria a dependência espacial ou autocorrelação espacial. Vocês lembram? Não lembram? Lembram quando vocês viram, por exemplo, tinha alguns mapas que certas características mudam gradualmente ao longo do mapa? E que isso era uma característica da autocorrelação espacial, da dependência espacial? E a gente viu, por exemplo, que... Vocês lembram que a gente viu um conceito que chama estacionariedade ou não? Está muito para trás? Alguém lembra o que era estacionariedade? Estacionalidade? Isso. Tem a ver com eu estou visualizando o mapa colorido, tem a ver com a concentração da cor e a distribuição dela no mapa? Isso, exatamente. Quando o mapa ele é gradual ao longo do mapa inteiro, a gente pode falar que a dependência espacial é estacionária. Se ela varia ao longo do mapa, aí a gente já não pode falar que é estacionário. Por exemplo, às vezes tem uma parte que é gradual, chega outra parte que é tudo bagunçado, né? Ou então, se às vezes essa variação ela é diferente em eixos. Por exemplo, no norte-sul, gradualmente muda muito rápido, leste-oeste muda devagarzinho, né? É o que a gente chamava de anisotropia. E aí naquela aula a gente viu assim, exemplos aplicados, assim, como pode ter dependência espacial em relação a pontos, polígonos, matriciais, né, que seriam rasters. E a gente viu assim, como que às vezes você conhecendo essa dependência espacial, ela te ajuda, por exemplo, se você quiser, se você não tem dados para uma certa parte do mapa, você pode usar essa dica da dependência espacial para tentar achar o valor que estava lá. É o que a gente chama de inferência espacial. Então, depois, ao longo do curso, a gente também, naquela aula, a gente viu a parte, como que a gente trabalha com matrizes e vetores, como que a gente liga, por exemplo, o shapefile nos dados censitários, a gente fez aquela prática, né, no QuantumGIS, no QGIS, e a gente começou a parte de revisão de estatística. A parte de revisão de estatística, a gente viu o que seriam modelos, viu a média como modelo, né? Trabalhamos com desvio padrão, assim, primeiro a variância e depois o desvio padrão. Vimos o que seria uma distribuição normal. Alguém lembra quais são as características da distribuição normal? Eu consegui imaginar, mas não consigo explicar. Média, moda, mediana, Isso, exatamente. E nós vimos a distribuição normal padrão também, não é? Que seria quando a gente transforma os valores em score Z. Vocês lembram como é que transforma um valor em um score Z? Eu acho que é o X, menos a média de X, depois o padrão. Isso, exatamente. Aí o que muda, por exemplo, o que define, por exemplo, se uma distribuição é normal padrão? Qual que é a característica dela? É probabilidade? Uma boa ideia. Isso é um uso, né, que você pode calcular a probabilidade usando aquelas tabelas estatísticas e ela é centrada no zero. Porque a média é sempre zero, né? E os valores que estão, por exemplo, 1 ou 2, equivale ao desvio padrão.
Então, por exemplo, 1 na distribuição normal padrão significa está desviando um desvio padrão em relação aos seus dados. E menos um desvio padrão. Aí a gente viu como que calculou, por exemplo, 1,96, né? Na distribuição normal padrão. Seria 95% dos dados, ficaria só 5% na caldinha, né? No cantinho. A gente viu isso. Depois a gente trabalhou com a questão de distribuição amostral. E vocês lembram o que é uma distribuição amostral? Difícil? Lembra daquela figura das carinhas sorridentes e tristes? Vamos pegar a população e dividir ela em várias amostras, aí você vai fazendo a relação entre as próprias amostras para saber qual que é a correlação entre a amostra. Isso, exatamente. Aí a gente chegou num parâmetro que a gente chamava de erro padrão. Vocês lembram o que é o erro padrão? É o tanto que varia as amostras entre elas mesmas, alguma coisa assim. Isso, se você pegar um parâmetro em todas as amostras, você vai ver como que elas variam entre si, exatamente. E a gente viu como que a gente trabalha tanto com desvio padrão, distribuição normal padrão e com erro amostral e distribuição amostral. A gente viu como trabalha com intervalo de confiança. Vocês se lembram qual que seria a definição de intervalo de confiança? Alguém lembra assim, para que serve? Como que seria? Os valores que nesse intervalo eles são se você achar um valor que está ali, é porque aquele valor ele é meio que representativo da média real. É um uso do intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança a gente viu, por exemplo, intervalo de 95% de confiança. Então, se você pegar uma amostra aleatória, tem 95% de chance do valor estar ali no meio, né? A gente bota a média lá no meio, usa o erro padrão, o desvio padrão para ver qual que seria o intervalo de um lado ou do outro. E aí a gente consegue achar 95% ou 99% está ali no meio desse intervalo, certo? Bom, e depois, na última aula, a gente trabalhou com correlação. Primeiro a gente trabalhou o que seria covariância, que, por exemplo, se a variância, primeiro a gente viu se a variância é a distância em relação à média, né? Covariância seria você pega duas variáveis, lembra que a gente viu o diagrama de dispersão? Pega uma variável em cada eixo, e aí, se uma variável varia, se ela muda, a outra muda também, né? Isso seria a covariância. E aí a diferença, em relação à diferença dessa variação entre elas, você vai ter uma covariância alta ou baixa. E aí a gente dividiu pelos desvios padrões para achar um valor que é padronizado. Seria o coeficiente de correlação. Alguém lembra quais são os valores possíveis do coeficiente de correlação? E o que significa o menos 0, menos 1? Quanto mais próximo de menos 1, no caso, significa a relação inversamente proporcional. Inversamente proporcionais. Mais próximo de 1, elas têm a relação perfeita para o mesmo sentido. Isso, e se for 0? Se for 0, não tem relação. Isso, exatamente. Então, aí vocês fizeram, tinha passado um exercício para vocês, não é? Para fazer o diagrama de dispersão e a correlação entre as variáveis do trabalho de vocês. Alguém teve alguma dificuldade de fazer o exercício? E chegaram a alguma conclusão interessante? Viram algum padrão interessante no trabalho de vocês? Quando eu tentei relacionar o número de mestres pelo GIN e depois pelos dois, pelo GIN e depois pelo DHM, é quase nula, quase não tem nenhuma correlação, acho que é 0,2 alguma coisa. Então, você fez do... Quais são as variáveis, desculpa? Foi quantidade de UBS por GIN e depois eu fiz por PDHM. Então a correlação ficou muito... PDHM é o quê? É o DH do município. E DHM, certo. Ficou muito baixa. A quantidade, né? Isso. Agora você tentou fazer pela
por exemplo, unidade básica de saúde, população É comunitária. verdade, eu usei isso. Usei pessoas por UBS e relacionei com essa outra variável, com o IDH e com o Gini. Um de cada vez. E foi muito baixinho. Muito baixo. Muito baixo. Acho que ele foi 0,2, alguma coisa assim. Ah, é? E o grau significativo ou não? Você chegou a olhar o... Eu acho que bem pouquinho. pouquinho? Eu acho que quando eu tirei essa tabela, nem apareceu embaixo aquela nota de pé, sabe? Com aquele símbolo escrito, nem apareceu isso. Então deu o valor de P foi um valor alto, então. Acho que sim. Então tem que pensar, né? Aí quando eu refiz isso com a mesma variável de pessoas por UBS, eu refiz ela com a concentração, população por município, alguma coisa assim. Aí ficou muito mais linear, faz muito mais sentido. Então veio que a conclusão é que onde tem mais gente, tem mais UBS, algo assim. Com a população total eu fiz a correlação. Ah, é? Aí quando eu transformei isso em, acho que foi um log ou em quadrado, naquela transformação quadrática, foi quase perfeita ali. Então você... porque na verdade você usou uma variável para construir a outra, né? Mas assim, você pode pensar alguma coisa assim, se você relacionar, por exemplo, o número de UBS, por exemplo, cidades que são menores, seria isso, né? Elas teriam mais quantidade de UBS por pessoa, seria isso ou o contrário? Então, quanto maior a população, mais UBS tem por pessoa. Ah, é? Acho que mais ou Então menos. são cidades pequenas, normalmente Tem menos, porque elas têm menos pessoas, então é menos necessário, assim. Agora cidades menores não tem menor, por exemplo, IDH ou... Não tem nenhuma correlação. Não tem correlação entre IDH e o tamanho da Tanto cidade. São Caetano é a maior IDH do Brasil e é minúscula, é um bairro de São Paulo. Bom, é algo para se pensar, né? E a sua amostra, ela pegou só a região metropolitana? Sim. São 39 municípios. Quantos? 39. 39. Porque, assim, quando a estatística... Às vezes, assim, a explicação é pequena, né? Mas quando você tem uma amostra maior, você consegue ter uma relação mais significativa, sabe? Agora, para vocês, daria muito trabalho, né? Por exemplo, pegar... O estado todo. O estado todo, porque já vi que deu trabalho para vocês demais para contar as UBS, transformar em ponto, né? Aquele arquivo de ponto que vocês pegaram cada uma ou não? Vocês já tinham esse... Não, foi razoavelmente fácil. É que a gente queria um número menor de elementos porque foi mais fácil para manipular, para fazer as tabelas. É porque o estado de São Paulo tem acho que 645 municípios. Aí se fosse mexer em um por um, eu não sei se ia dar muito certo. Por isso que a gente acabou meio que diminuindo a escala. Agora que vocês já fizeram uma vez, vocês acham que, por exemplo, se vocês expandissem para o estado, daria muito trabalho para vocês? É uma ideia, assim. Porque é mais assim, que às vezes a gente tem uma ideia, uma suposição, ela não funciona, a gente tem que tentar ajustar, né? Ou então talvez teria uma outra variável que estaria mais relacionada, né? Mas será que essa variância que você falou dessa correlação ser tão pequena, será que não é porque existem municípios que você tem, sei lá, 2 UBSs e municípios de 30 mil e 60 mil habitantes, o dobro de habitantes. E você tem o mesmo número de UBS. Então a quantidade de UBS por pessoa é totalmente diferente. Sim. Então, às vezes o tamanho da população não está inferindo tanto com relação ao número de UBS. Então, sei lá, é isso que me faz pensar um pouco essa estranheza dessa correlação que deu tão pequena, né? Não, a correlação ela deu pequena em relação ao IDH e em relação ao Gini, não em relação à população. O que quer dizer que a gente, nossa pauta de partida do pressuposto de que os municípios com maior desenvolvimento, com maior... teriam mais teriam mais UBS. UBS, não tem nada a ver. Por exemplo, isso. Pelo menos foi meio confusão. Esse dado que vocês têm da UBS é só a localização dela. É uma tabela com a localização, é muito completa, com a latitude, eles avaliam os equipamentos, a acessibilidade. Pois será? Eu pensei que talvez se vocês pegassem, por exemplo, algum atributo das UBS, talvez, tipo número, alguma coisa assim. e aí somasse isso por cada Eu acho que município, isso seria bem interessante. aí talvez, porque às vezes assim, você pode ter uma quantidade de UBS razoável, mas as UBS têm uma menor qualidade, né? Então, mas uma coisa que a gente precisaria aprender, que eu
que eu não sei falar pelo menos, é transformar um nome, né, que é nominal, não é quantitativo, e transformar todas automaticamente, sabe? Todas as que forem, sei lá, falta de equipamento, você transformar em número 2. Aí você faz isso numa tabela para você gerar um valor, sabe? Certo. Bom, porque tem que ver como que está estruturado o dado de vocês, né? Porque está estruturado como 1 e 0 ou não? Tipo, valor na coluna, sim e não? Tá como bom, ruim e médio, se não me engano. Bom, ruim e médio. Tá tipo alto desempenho, médio desempenho, abaixo de médio desempenho. Tá. Aí a gente teria que mudar para quantitativo. Sei lá, 1, 2 e 3, sabe? Alguma coisa assim. Seria quase uma relação condicional, né? No Excel é fácil. Você colocar um se, né? Se tal variável é igual a tanto, então tanto. Não sei se é difícil assim a gente pode tentar ver isso com vocês. Aí você transformar bom, ruim e médio em 1, 2 e 3, né? Pelo menos você tem uma variável escalar, alguma coisa assim. Mas depois você teria que tirar uma média, né? Já começa a ficar um pouco complicado, assim. Mas pode pensar, então, assim, a porcentagem de UBS com nível bom, a gente pode pensar em criar uma variável assim. Pode pensar alguma coisa desse estilo. A gente pode pensar. Agora, se tivesse alguma variável quantitativa nessa para cada UBS, seria talvez mais interessante, mas não tem. Eu não sei, a gente teria que dar uma olhadinha. Mas eu acho que o problema do IDH e do Gini é que os valores são tão próximos. De toda a região metropolitana, você vê, você não tem valores discrepantes. Por isso que eu pensei, talvez, se vocês pegassem do estado, vocês pegariam uma diversidade maior. E aí vocês conseguiriam ver uma desigualdade, né? Eu esperava encontrar uma desigualdade na região metropolitana. Mas às vezes... Talvez expandir, pode ser. Expandir, porque assim, às vezes daria menos trabalho do que fazer um tratamento nas variáveis, né? Você fazer isso. Eu não sei se teria uma variável quantitativa nesse arquivo de ponto, que seria, por exemplo, quantidade de pessoas que a UBS consegue atender. Isso é uma outra coisa que eu queria... Não sei se tem entre os atributos, se tem essa... a gente pode ver isso, isso é bem interessante. Porque essa é fácil de somar. Sabe? Se somasse a quantidade de pessoas que conseguem atender pela população do município, tirar um índice desse tipo, tem aquela função do QGIS de contar pontos em polígonos, você consegue somar ou tirar a média, ou somar, e talvez fica mais interessante. É uma possibilidade, né? Estou dando essas possibilidades para a gente ir trabalhando. Vocês teve mais alguma observação relacionada com relação especial? Não, com relação das variáveis? Não? Então tá. Nós hoje a gente já discutiu, né? Então tá certinho. Uma coisa, em geral, assim, algo que vocês podem começar a pensar é justamente o que aconteceu de manhã também. Porque às vezes a gente tem uma base de dados grande, mas a gente escolhe uma situação pequenininha, porque é que a gente está mais familiarizado, né? Porque a gente consegue explicar melhor. Mas aí, por falta de elementos, às vezes não é tão significativo. É que no nosso caso, acho que é mais a questão da manipulação de dados, que a gente tem dificuldade com essas tabelas. A gente não sabe manipular direito, porque o BS são o quê? 38 mil. Aí você quer pegar uma região específica, você quer passar por uma outra tabela. Agora, às vezes, a operação, depois que você viu a primeira vez como é que faz, a operação é a mesma. Só a tabela que é maior, então o tempo que você vai gastar é praticamente o mesmo. Assim, a não ser que depois, essa interpretação de valores discrepantes, você tem que lidar com esses dois lados, então, né? Mas é que a questão, eu lembrei qual era a questão. A gente tinha, então, a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, que você tinha
421 UBS. Aham. Aí você tinha que colocar um outro dado para a região metropolitana, que era de Gini Aham. e DHM. Isso. Só que a gente precisava então colocar isso em cada linha de UBS também, não é? Você teria que fazer? A princípio não. Então, e é isso que a gente está com dificuldade. A gente tem dados que são poucos, né? E a gente tem também a linha de UBS, são gigantescas. Mas assim, se você tentar, por exemplo, achar que sua base é a linha de município, você tenta agrupar todos os seus dados por município. Por município, aí colocaria as UBS como coluna, não sei. Não, aí no município, uma coluna seria, por exemplo, a quantidade de UBS. Ah, tá. O que a gente fez foi isso. No final das contas foi isso. No final, né? É porque se a gente colocar o valor qualitativo das UBS, a gente teria que colocar uma por uma também, né? Ou só tirar a média. Talvez tirar a média. Só tirar a média. Dependendo do atributo, né? Que você, se tem base, se tirar a média, pode ser. Ou então se você colocar, por exemplo, porcentagem, mas não sei. Tem que ver tipo de atributo. Se tem lógica, né? Se tirar uma média ou não. Então, por exemplo, quantidade de pessoas atendidas, você pode tirar a média ou pode somar. Agora, valores assim, por exemplo, poderia ser... difícil de saber. Depende muito da variável, tem que ver caso a caso. Então, acho que foi bom a discussão. É bom para vocês pensarem também no trabalho de vocês. Aí agora, a gente vai trabalhar com a correlação, mas trabalhando isso no espaço, que é a aula de hoje. Então, até agora, por exemplo, na apresentação de vocês mostraram, por exemplo, mapas só mostrando os atributos, né? Pega um atributo, joga no mapa, faz o que a gente chama de mapa coroplético. Vocês lembram disso da disciplina de cartografia, quem fez? Você quer simplesmente você pegar um mapa e mostrar cores diferentes para cada valor do atributo, né? Muito simples. Agora nós vamos além, a gente vai começar a usar essa questão da distância, da localização dos dados para calcular a estatística. Então a gente vai começar a pegar esses elementos de estatística que a gente viu nas aulas anteriores e vai começar a trabalhar com eles no espaço. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar em relação aos dados espaciais é essa questão da agregação. Então teve muitos grupos que tiveram essa questão assim, eu vou trabalhar com distrito, vou trabalhar com setor censitário, vou trabalhar com município. Então, a gente... essa questão da escala de análise é a primeira dúvida, a primeira decisão que a gente tem que fazer em relação à nossa pesquisa. Oi? Nossa! Vamos lá, vamos voltar de novo. Bom, então aqui, vou dar um exemplo para vocês. Supõe que que a gente tem um mapa, por exemplo, cada quadradinho desse é um setor censitário. E a gente tem duas variáveis. Uma variável, aqui é o mesmo mapa, só que um está com uma variável e o outro está com a outra variável, certo? Dois atributos diferentes. Então, o que a gente faz? A gente faz o nosso diagrama de dispersão, bota uma variável aqui e outra variável aqui. Então, em cada quadradinho, isso aqui é 55, 58, tem o 55 aqui vai dar o 58 aqui. Criou um ponto, né? E aí a gente vai plotando, e aí aqui a gente avancei um pouquinho na matéria, só para vocês verem que a gente fez uma regressão, um modelo linear. Uma reta que mostra mais ou menos, que resume qual que seria mais ou menos a tendência dos nossos dados, né? Aí a gente vê aqui, o que significa isso? O R2 você já sabe o que é, né? Seria o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Mostra quanto que a variação de uma variável explica a variação na outra, quando se eleva ao quadrado. Qual que seria a porcentagem de explicação de uma variável pela outra. Então deu 0,69. E a nossa reta tem uma inclinação. Seria essa que fica junto com o x, por exemplo, 0,75 significa que cada vez que eu aumento 1 aqui na de cima eu aumento 0,75 na unidade, certo? Então tá, aí a gente tem essa primeira interpretação. Aí o que a gente faz aqui nessa parte de baixo? Vamos supor que para cada dois quadradinhos eu juntei eles e tirei a média. Então,
87, 95 virou 91. E assim por diante. Aí eu tenho uma variável e a outra variável, fiz a mesma coisa. E fiz o diagrama de dispersão. O que vocês percebem de diferença desse diagrama de dispersão para esse daqui? Desse primeiro para esse segundo aqui. Os valores estão mais próximos da linha, certo? Menos dispersos. Menos dispersos. Vocês conseguem perceber mais alguma coisa? Parece que aumentou o R quadrado. Aumentou o R quadrado, exatamente, que tem a ver com a dispersão também, né? Ficou mais próximo da linha, aumentou a explicação de uma variável pela outra. E diminuiu a inclinação da reta. Diminuiu a inclinação da reta, outra questão. Então, de uma maneira geral, era praticamente isso, vocês conseguiram pegar todas as características. Só que se a gente agregar de outro jeito diferente, em vez de a gente agregar um que está do lado do outro aqui na horizontal, a gente agregar na vertical, a gente vai ter um outro diagrama diferente e que vai dar valores diferentes. Aqui, ó, a reta deu 0,96, olha só como é que mudou. E a explicação aumentou muito mais, ficou muito mais próximo da reta também, né? Então, às vezes, formas diferentes de você agregar vão dar resultados diferentes. Uma questão que é muito comum quando você trabalha, por exemplo, com dados urbanos, é que às vezes, por exemplo, um distrito da cidade, ele vai pegar uma área rica e uma favela junto. Então, às vezes você quer explicar, por exemplo, como que difere, por exemplo, certo atributo em relação à renda, mas na hora você bota todo mundo junto, no mesmo distrito. Então, não seria, por exemplo, o ideal para você explicar esse tipo de atividade. Outras vezes, por exemplo, você tem a prefeitura agrega de um jeito, por exemplo, em distritos ou subprefeituras, e o IBGE agrega de outro jeito. E aí você tem que pensar assim, qual desses dois é mais coerente para o tipo de fenômeno que eu estou tentando estudar? O que divide as favelas fora do... Qual deles divide, por exemplo, a favela fora da área rica, por exemplo, para aquela hipótese de pesquisa que a gente tem? Então, normalmente, assim, quando a gente agrega dado, a gente perde a variação deles no espaço. Isso vocês viram aqui nesse exemplo, né? Às vezes o seu modelo funciona muito melhor, mas ele não é tão realista. Então, muitas vezes, o que se recomenda? A gente pegar o dado mais detalhado possível que a gente tenha em todas as variáveis, né? E trabalhar com ele. Se não der, a gente tenta agregar e ver qual que é o tipo de agregação que é mais interessante. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, um exemplo drástico, vamos supor, eu tenho todos os meus dados aqui e duas variáveis, né? Eixo X e eixo Y. Se eu analisasse todos dentro de um agrupamento, eu estaria uma linha que vai crescendo gradualmente, aos pouquinhos, né? Quer dizer, quando esse aqui aumenta também. Agora, se eu dividisse em grupos, vamos supor que cada um desses fosse um grupo, é exatamente o contrário. Quando esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Tá vendo? Então esse seria um exemplo drástico de como que uma agregação muda completamente o tipo de interpretação que você vai ter entre os dados. E assim, vai depender se esse tipo de agregação faz sentido para vocês, né? Depende da hipótese de pesquisa. Bom, outro princípio interessante quando a gente está trabalhando com dados espaciais é se duas variáveis variam conjuntamente no espaço. Então, por exemplo, é algo que vocês estavam tentando fazer. Quando vocês tentam fazer, por exemplo, uma variável e outra variável. Será que, por exemplo, a variável, quando a gente viu na aula 2, lembra que era a questão da exclusão social em São Paulo? Ela diminui no centro, as pessoas estão mais incluídas.
vai para o canto, elas estão mais excluídas, né? Será que isso está relacionado à renda? A renda também tem a mesma variação espacial, por exemplo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma questão do investimento público em transporte. Vamos supor, por exemplo, que investiu em transporte numa certa região, aí vai aumentar, por exemplo, o valor dos lotes nessa região. E que quanto mais próximo tiver, por exemplo, da nova estrada ou da nova estação do metrô, por exemplo, mais caro vai ser o lote para a pessoa comprar. Ou a valorização, né? A comparação entre o valor antigo e o valor depois que fez o investimento. Então, essa questão da proximidade das estações é uma variável espacial que ela ajuda a explicar os fenômenos que vocês estão estudando. Vocês podem dar outros exemplos de questões em que a proximidade ou a relação entre variáveis muda, pode ser visível no espaço? Vocês conseguem pensar? Outros exemplos? Uma casa de praia, assim. Oi? Uma casa de praia. Como que seria? Quanto mais perto da praia, mais caro. Mais caro. Pode ser também. Interessante. Proximidade do mar e a questão do preço, né? Pode ser também. Alguém consegue dar algum outro exemplo? Então, tudo bem, não tem problema. Então, assim, esses efeitos de proximidade são muito importantes para pensar a variação espacial. Inclusive, como que a gente tinha visto na segunda aula, e que aqui eu vou citar de novo para a gente encaixar dentro do contexto da nossa aula. Por exemplo, às vezes, você tem essa questão da proximidade com a praia, né? Aí você tem valores de várias casas, aí tem uma casa que você não sabe o valor. Se você não tivesse mapas, ou não tivesse informação de proximidade, você poderia tentar tirar a média dos valores das casas na sua cidade e falar assim, ó, o mais próximo que eu tenho, um valor que eu posso chutar é o da média, né? Para essa casa que está faltando. Mas se você tem essa informação da distância em relação à praia, talvez fosse mais interessante você pensar, por exemplo, o valor das casas que estão ali próximas, é que está faltando, né? E falar assim, vou chutar que o valor da casa que eu não tenho dado está ali mais relacionado àquelas casas ali que estão próximas, né? Ou que estão mais próximas em relação ao mar, de uma maneira semelhante. Então, essa questão da inferência em relação à proximidade vai ser muito importante. E quando a gente está explorando os dados, às vezes assim, a maneira mais simples da gente começar a explorar os dados é, por exemplo, tentar plotar os dados que a gente tem em relação às coordenadas de latitude e longitude. Então, por exemplo, você consegue gerar no QuantumGIS, por exemplo, a latitude e a longitude de cada um dos seus polígonos, né? E colocar isso inserir isso na sua tabela. E aí, você pode pensar assim, vou começar a ver os meus dados, por exemplo, fazer uma análise exploratória dos meus dados, por exemplo, de índice de Gini dos municípios em relação à latitude ou em relação à longitude, por exemplo. Aqui está um exemplo super simples que todo mundo faz, que é a questão da temperatura em relação à latitude, né? Então todo mundo vê que quanto está mais próximo do Equador, maior é a temperatura média. Vai caindo menor a temperatura média. É exemplo ambiental. Mas a gente pode trabalhar também com dados demográficos, por exemplo, sociodemográficos. Aqui, por exemplo, mesma questão da latitude e longitude, a gente tem dois valores. Questão do PIB per capita, na linha azul, e em amarelo, não está dando para ver muito bem, né? Mas aqui seria a população, a concentração de população. Então, o que você teria? Normalmente, a renda é maior nas áreas mais frias e, de uma maneira assim, aqui você vai ter a Índia, a China, né, o sudeste da Ásia ali, que tem uma quantidade de população muito grande, numa área que também não tem muito dinheiro, mas é uma área muito quente também, né?
Agora, por que é mais quente, que concentra isso? São questões históricas, de migração, de desenvolvimento, que aí ultrapassa o conteúdo da nossa aula. Mas a ideia é pensar assim, que podem existir certos padrões que estão distribuídos no espaço. E aqui é um outro gráfico que também é bastante interessante, que seria o mês onde tem mais nascimentos relacionado à latitude. Então, nos países mais... Isso aqui é só no hemisfério norte. Então, nos países que estão mais ao norte, normalmente tem mais nascimentos perto de maio, junho, e nos países que estão mais perto do Equador, mais próximo a dezembro, novembro. E aqui as cores seriam por localização. Então, Europa, a Ásia em vermelho, os triângulos seriam os Estados Unidos, os estados dentro dos Estados Unidos, e as bolinhas seriam países na América fora dos Estados Unidos, tipo México, Nicarágua, Panamá. Então você vê que tem uma relação. Esse dado é bem interessante porque esse tipo de dado é muito importante, por exemplo, para o planejamento do sistema de saúde. Então, por exemplo, qual mês que tem que investir mais em questões de maternidade, de vacinação infantil e dados epidemiológicos, por exemplo. Questão de doenças relacionadas a recém-nascidos, por exemplo, não sei, catapora ou outros tipos de... que tem a ver com a estratégia de vacinação. Então, esse tipo de fenômeno é um fenômeno assim, que recentemente que o pessoal tem estudado, esse artigo é de 2014, e os cientistas ainda não sabem por que tem essas diferenças. Ainda tem uma grande discussão sobre isso, inclusive assim, falta alguém querer explorar isso para o hemisfério sul também. Ainda não tem dados para o hemisfério sul. Então é bem interessante, é um fenômeno bem interessante também. E assim, aqui a gente está trabalhando com dados globais, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com dados superlocais também. Aqui, por exemplo, seria a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, quer dizer, uma ilhazinha lá, seria um bairro, né, por exemplo. E a questão como que a renda varia em relação ao eixo norte-sul. Então, o pessoal que mora mais para o norte tem uma renda mais elevada do que o pessoal que mora na região sul. Vocês podem pensar isso em vários municípios que tem esse tipo de... São Paulo. Pode pensar, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, não sei se você pensar que a área urbana está concentrada no norte, né, a área rural no sul. Quer dizer, você pode começar a pensar esse tipo de distribuição também e representar isso de análise de uma forma exploratória com meio nas coordenadas. Bom, agora nós vamos trabalhar já passamos nessa introdução, que seria essa parte simplesinha dos dados com proximidade. Agora a gente vai trabalhar com a questão da dependência espacial, que é um pouco que a gente viu naquela segunda aula, né? Que a gente já relembrou. Então, na segunda aula eu tinha colocado para vocês a segunda parte, só a parte final da lei de Tobler. Então nós vamos ler agora a lei completa que ele propôs. No mundo, todas as coisas se parecem, mas coisas mais próximas são mais parecidas do que aquelas mais distantes. Justamente essa ideia. Duas coisas estão muito próximas, elas tenderiam a ter valores mais semelhantes do que se você pegar um elemento e outro mais longe, provavelmente os valores seriam diferentes. Isso assim, tem a ver porque teriam certos processos que se propagam no espaço, né? E que levariam a que os fenômenos se modificassem gradualmente através do espaço. Isso é o que a gente vai chamar de autocorrelação espacial, que é o foco da nossa aula. Ou seja, a relação entre eventos próximos no espaço, se isso faz eles estarem relacionados. É interessante a gente pensar que da mesma forma que a gente pode trabalhar com autocorrelação espacial, a gente também pode trabalhar com autocorrelação temporal.
que não é o foco do nosso curso, mas existe toda uma área de análise que eles chamam de séries temporais, né? Que é pensar, por exemplo, como que se você mede um dado num dia, por exemplo, pode ser, por exemplo, a vazão de um rio, a temperatura de uma estação meteorológica. Se você mede no outro dia, ela vai ter uma variação, mas normalmente essa variação ela é menor do que se você pegar um período maior de dias. Por exemplo, você pensa que a temperatura ela pode ir variando ao longo do ano, né, gradualmente, embora tenha uma variação de dia para dia. Por exemplo, no inverno está mais baixo, no verão está mais alto, né? Então, as mesmas estatísticas, o mesmo tipo de relação que a gente trabalha com autocorrelação espacial, você a princípio também poderia explicar elas, utilizar essas mesmas técnicas para correlação temporal. A única diferença é que em vez de usar latitude e longitude, um dos eixos a gente vai substituir pela questão da data. Mas assim, existe também essa possibilidade de trabalhar com isso. Bom, então a gente já viu que a definição do Tobler, da lei de Tobler, é uma definição sucinta do que seria a autocorrelação espacial, mas a gente vai ver que seria a autocorrelação espacial positiva. Porque positivo seria o seguinte: quanto mais próximo, mais semelhante. A gente pode pensar que seria o negativo, que seria quanto mais próximo, mais desigual. A gente vai ver que existem esses dois lados da moeda, que é o que a gente vai chamar de heterogeneidade espacial. Se autocorrelação seria essa questão da gente pensar na igualdade em relação ao espaço, heterogeneidade seria a diferença no espaço. Então, seria a tendência de um lugar ser mais diferente do outro. Se a gente fosse pensar, né, nessa lei do Tobler, na correlação positiva, então dados que estão longe tendem a ser diferentes. Só que assim, tem alguns dados que vão mostrar essa tendência e outros que não. E como a gente já relembrou da segunda aula, tem essa questão da estacionariedade, ou seja, às vezes essa relação de mudança gradual ela vai se dar no mapa inteiro, os dados são estacionários, a autocorrelação é estacionária. Outras vezes, chega uma parte do mapa, muda o nosso padrão espacial totalmente. Aí, quando tem essa irregularidade, a gente vai falar que a gente está violando a lei de Tobler. Ela não é perfeita, né? Então, aqui seria um exemplo clássico, né? Que seria no município de São Paulo, quando você tem Morumbi e Paraisópolis. Ou seja, você tem uma área com uma renda muito alta e de repente já muda para uma área com uma renda muito baixa. Então aqui a gente fala que a autocorrelação espacial ela não é positiva, né? Quer dizer, locais muito próximos com atributos, por exemplo, de renda muito diferentes. E, bom, a gente vai justamente trabalhar com isso. A gente tem a autocorrelação positiva, que é quando a lei de Tobler se aplica, ou seja, próximo é similar, e a negativa, que seria em oposição, próximo é diferente. E a gente pode também ter ausência de correlação no nosso mapa, ou seja, tudo tão aleatório que às vezes dois pontos próximos vão ser semelhantes, às vezes dois pontos próximos não vão ser semelhantes. Então a gente não consegue achar nenhum padrão no seu mapa. A gente pode dar um exemplo, seria aqui. Vamos supor que esse é o nosso mapa, né? E aí a gente vai ter quadradinhos brancos e quadradinhos azuis. Quadradinhos azuis vão diferente de quadradinhos brancos. Qual desses aqui que vocês acham que tem maior correlação espacial? Bom, está escrito, né? Então acho que nem precisa perguntar. Mas a ideia seria o seguinte: nesse aqui, se você pega um ponto branco ao acaso, os vizinhos dele aqui, a gente está usando uma relação que a gente chama de contiguidade, que a gente vai comparar cada quadradinho com os seus vizinhos, certo? A gente chama de correlação de torre, porque do tipo torre, porque pense num tabuleiro de xadrez. A torre ela vai sempre ou na horizontal ou na vertical, não vai na diagonal, né?
Então a gente vai pegar como vizinho só esses que estão na vertical e na horizontal. Então se a gente pega, por exemplo, um ponto branco aqui e vê os vizinhos dele, a chance de todos os outros vizinhos ser branco é alta, não é? Então a gente está falando, pontos vizinhos têm maior chance de serem semelhantes. Então a nossa correlação especial aqui é alta. Então se a gente pega um ponto azul também é a mesma coisa. A chance desse ponto azul ter os vizinhos todos semelhantes é muito alta. E nessa situação aqui em cima? A gente pega qualquer quadradinho, os vizinhos dele, nesse critério da torre, né, vão ser todos diferentes. Então é um exemplo que a gente chamaria de autocorrelação totalmente negativa. Ou seja, quanto mais próximo, maior é a chance de ser diferente. E a gente tem relações intermediárias. Por exemplo, essa aqui seria uma relação assim, totalmente aleatória. Se você pega um elemento, às vezes alguns vizinhos vão ser azuis. Se você pega um pontinho branco, um quadradinho branco, alguns vizinhos vão ser azuis, outros não vão ser. Então você vai ter 50% de chance de ser ou de não ser. E vai ter situações que vão ser entre o intermediário, por exemplo. Essa aqui seria entre o intermediário e o negativo. Então, se você pega um quadradinho branco aqui, por exemplo, vai ter mais chance dele ser azul, o vizinho. Mas às vezes alguns vão ser brancos. E aqui, esse aqui seria o intermediário entre o aleatório e o de alta correlação espacial. Ou seja, existem certos agrupamentos. Se você pegar um ponto, a chance do vizinho ser igual, ser similar, é alta, mas existe não é tanto agrupado igual esse aqui o extremo que a gente estava vendo. Então, esse tipo de padrão é algo que vocês vão poder começar a procurar nos mapas de vocês também. Quando vocês fizerem um mapa das variáveis de vocês começarem a olhar e pensar assim, será que é esse tipo negativo, quase um tabuleirinho de xadrez, ou será que é totalmente agrupado? Será que é intermediário? É bom vocês começarem assim, não só olhar as estatísticas, mas também começar a ter essa percepção de olhar para o mapa e tentar inferir esse tipo de padrão. Bom, então, a gente viu, por exemplo, nesse exemplo anterior, essa questão assim que a gente está trabalhando como que um atributo está espalhado no espaço. Se a gente pega uma variável e faz um mapa da nossa variável e tenta ver como que essa variável está, certos padrões de distribuição dela no espaço. Mas a gente também pode trabalhar com relação entre diversos fenômenos em relação ao espaço. É algo que a gente vai ver nas aulas para frente. Nessa aula de hoje, a gente vai focar essa questão de um atributo por vez. Depois a gente vai pensar, mais para frente, a gente vai trabalhar como que dois atributos podem estar se relacionando no espaço, que é que a gente vai trabalhar com regressão espacial. Ou com relação entre mais de uma variável no espaço, mas não é agora. E é interessante, tanto num caso quanto no outro, a gente está trabalhando algo que desafia a estatística convencional. Porque nos métodos de estatística convencional, por exemplo, tirar desvio padrão, média, regressão, correlação, a gente está sempre pensando que os nossos dados são aleatórios, que eles são independentes entre si. E agora a gente está vendo que às vezes, se você adicionar a variável espacial, a relação espacial, esses dados não são tão independentes assim. Então, um exemplo que eu dei no início da aula era aquela questão, por exemplo, que a gente viu da casa na praia, né? Se você não soubesse da relação espacial, você poderia falar que aquela amostra é aleatória, que está faltando. E aí você dá um valor médio para ela. Mas a gente viu que, na verdade, não é tão aleatório assim. Por exemplo, um outro exemplo que a gente viu, por exemplo, quando a gente fez trabalho com aquela aula prática de manipulação de dados, quer dizer, 3, 4 aulas atrás, por exemplo, quando você pega os dados de
os dados censitários e tenta atribuir para os setores censitários de São Bernardo do Campo, vai ter 2 setores em 2010 que estão sem dados. Aí você pensa, então vou colocar o valor médio. Mas se você for olhar, são justamente aqueles setores mais ao sul, 2 setores mais ao sul que são os mais rurais, com menos população. Então quer dizer, se atribuir média para ele, pode não ser uma coisa legal. Bom, então, por exemplo, a gente pode pensar que a gente olhou aqui que a ausência de correlação é zero, né? A maioria das estatísticas convencionais que não levam em consideração o espaço, elas assumiriam que a correlação espacial é zero. Se a nossa correlação espacial for diferente de zero, talvez não seja tão interessante a gente usar estatística convencional. As estatísticas espaciais podem ser mais interessantes. E aí pode ser, gente, não vão apostar não, mas pode ser que às vezes o teste de correlação que vocês fizeram, né? E que às vezes não deu um resultado legal, igual do grupo de vocês que não explicou muito bem. Às vezes se você começa a levar em consideração questões espaciais, eles começam a fazer sentido. Pode ser, pode não ser também. Mas é uma... Hã? Eu acho que faz sim. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, teve uma hora que a gente colocou um mapa dos setores classificados em rural e urbano atrás. Não fez muito sentido. Você percebe que tem uma concentração maior nas áreas urbanas. Pode ser. Por exemplo. Então talvez uma variável que vocês podem tentar utilizar no de vocês seria a porcentagem de população urbana e rural nos municípios e tentar ver se está relacionado com a quantidade de UBS por pessoa, com o índice, né, de Gini ou IDH. Vocês podem pensar também nessa possibilidade. Bom, e agora a gente já viu essa questão geral da autocorrelação, agora nós vamos começar a tentar trabalhar isso de uma maneira mais quantitativa, certo? Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é o que a gente chama de matriz de vizinhança. O que é essa matriz de vizinhança? Matriz de vizinhança é o seguinte: você bota todos os seus elementos de uma coluna e todos os seus elementos e os mesmos elementos nas linhas, todos os seus elementos nas linhas e os mesmos elementos nas colunas. A ideia é que é o seguinte: cada célula, cada cruzamento entre linha e coluna vai ser a relação entre um elemento e outro elemento no seu mapa. Porque você quer tentar entender como que é a relação entre cada um dos seus elementos no seu mapa. E aí, a gente vai dar um peso. Nesse cruzamento da linha com a coluna, a gente vai estabelecer um peso, que vai falar o quão próximo que um elemento é do outro. E aí vocês vão ver, nos próximos slides aqui, que tem várias maneiras de você classificar isso. O mais simples de todos, que é o que a gente vai chamar da contiguidade, é você colocar valor 1 para aquele que é vizinho e valor 0 para aquele que não é vizinho. Então, vocês lembram o mapa que a gente olhou aqui para trás? Então, se a gente pegar esse quadradinho aqui, esse vão receber 1 por ser vizinho e os outros vão receber 0 na relação com esse quadradinho aqui, certo? Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente está vendo agora. Em vez de ser quadradinho, a gente está trabalhando com polígonos, mais a ver com os dados que vocês estão trabalhando nos trabalhos de vocês. Vamos supor que eu quero pegar esse 1 aqui, ó, polígono 1. Ele tem vizinhança com quais polígonos? Isso. Então, como que vai ficar isso na nossa matriz de vizinhança? Você pega aqui o elemento 1, quando ele cruza com o 2, ele vai receber o valor 1. Cruzou com 3, recebeu o valor 1, cruzou com 4, recebeu o valor 1. Nos demais, ele recebeu o valor 0, porque não é vizinho. Você pode ler também na coluna, mesma coisa. O elemento 1, quando ele cruza com 2, recebe o valor 1. Cruzou com 3, recebe o valor 1. Cruzou com 4, os outros recebem o valor 0. Vocês vão ver também que na diagonal principal, o valor é sempre 0. Por quê?
Exatamente, essa que é a ideia. Então, quer dizer, tranquilo, né? A gente pode ver uma outra técnica que também às vezes é utilizada, é que a gente chama de normalização da matriz de vizinhança. O que é isso? Seria depois que você calculou para a linha inteira, você dividir esses valores de uma forma que a soma de todos os vizinhos, de todos os pesos aqui, seja 1. Então a soma de cada linha passaria a ser 1, e a soma de cada coluna passaria a ser 1 também. Então como que ficaria? Esse aqui seria um exemplo. Então, por exemplo, o nosso polígono A, ele é vizinho de quais? Do B e do D, não é isso? Então, a gente pega a linha A aqui, o B e o D vão receber um valor acima de 0, e o C e o E vão receber 0, porque não são vizinhos. Se você somar, você vai dar 1 nessa linha. Já na linha de baixo, por exemplo, o B, ele é vizinho de todos os polígonos. Então, cada um vai receber um valor 0,25. Para que vai ser útil essa matriz normalizada? Às vezes, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, a média de um atributo entre os vizinhos. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o atributo dos vizinhos por esse peso. Aí se eu multiplicar o atributo de cada vizinho por esse peso e depois somar todos eles, eu vou ter o valor médio da vizinhança. Aí eu posso comparar, por exemplo, o valor de B com o valor médio de todos os vizinhos. E aí a gente começa a pensar essa questão. Será que B, se todos os vizinhos de B têm um valor próximo de B, e quem não é vizinho de B tem um valor mais diferente? Aí a gente começa a tentar quantificar isso. Bom, até aqui a gente... Opa! Primeira vez que está acontecendo, eu estou achando que esse negócio está ficando velho já. Bom, aí eu queria mostrar para vocês essa questão da contiguidade, né? Que a gente viu a questão da torre, né? Contiguidade da torre até agora. Existe, por exemplo, a contiguidade de rainha ou de rei, né? Que seria pensando no tabuleiro de xadrez. Que aí você conta também a diagonal. E da mesma forma que a gente está trabalhando contiguidade de rainha ou de rei para matriz, não, para raster, que seria de quadrados, a gente pode pensar em polígonos também. Então, para o critério de contiguidade de torre, seria o seguinte: se um polígono ele compartilha uma linha com um vizinho, então você pode falar que ele é vizinho. Agora, para o critério de rainha, se tiver só um vértice compartilhado com o vizinho, ele também é considerado como vizinho. Então, nesse critério da torre, esse polígono aqui não era considerado como vizinho. Quando considerou o critério de rainha, esse aqui vai ser considerado como vizinho. Em geral, nem sempre acontece esse tipo de vizinhança, mas acontece às vezes. Então vai dar uma diferençazinha relacionada ao critério que você escolhe. Além disso, você pode trabalhar com ordem de contiguidade. O que é isso? É aquela questão de você trabalhar com o vizinho do vizinho. Então, por exemplo, se esse aqui é a nossa célula de comparação, no critério da torre, esses em verde seriam os vizinhos de primeira ordem. E amarelo seriam os vizinhos de segunda ordem. Agora, no critério de rainha, já é diferente. Primeira ordem é essa aqui, a segunda ordem é essa aqui. Você pode pensar, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com o quadradinho, a gente pode pensar com o polígono também da mesma forma. E aí, às vezes, pode ser que o fenômeno que vocês estão trabalhando, a correlação seja mais interessante na segunda ordem. Você pega até a segunda ordem do que se você pega só a primeira ordem. Isso vai... Às vezes, se os dados... Você pega exatamente o vizinho, pode ter um certo espalhamento, mas existe uma tendência mais geral, maior no mapa, dos critérios mudarem, do seu atributo mudar. Então, às vezes, você pode fazer testes e ver qual que é a ordem de contiguidade que seja mais interessante para você trabalhar os seus dados.
E também a gente aqui está trabalhando com contiguidade, que seria um compartilha a vizinhança com o outro. Outro critério que a gente pode construir a nossa matriz de vizinhança seria a distância. Por exemplo, pegar os N vizinhos mais próximos, ou seja, quais são os 8 polígonos mais próximos do meu polígono. Então, por exemplo, tem um grupo aqui que está trabalhando com... Vocês estão trabalhando com a parte de ocorrência de deslizamento em favelas, né? Às vezes uma favela não encosta na outra. Então, você trabalhar com esse daqui vai ser difícil, porque uma favela não encosta na outra. Mas você trabalhar com os N vizinhos mais próximos, já começa a fazer um certo sentido. Porque aí você pega uma favela, eu quero ver as favelas que estão mais próximas, né? As comunidades aglomerados subnormais, né? Que seria o termo técnico. Ou então, se você está trabalhando com pontos, pode ser, por exemplo, eu quero que pegue os 4 pontos mais próximos. Ou você pode trabalhar também colocar uma distância máxima. Por exemplo, eu quero que seja considerado vizinho todas as comunidades que estão a 5 quilômetros da minha comunidade. Ou mesmo quando eles são juntos, tipo esse daqui, você também pode usar esses critérios. N mais próximos, ou que vai ser considerado vizinho todos que estão a 1 quilômetro no meu polígono, a 10 quilômetros. Ou você pode até combinar os dois, falar assim, quero até 8, desde que esteja a 5 km, no máximo 5 km de distância. E você também pode dar uma função em relação à distância. Aí, na verdade, é um valor que você vai falar assim, os pontos mais próximos vão receber um valor mais alto. E os pontos mais distantes vão receber um valor mais baixo. Aí você tem que fazer uma função. Seria o quê? Quanto maior a distância, menor o seu valor. Quanto menor a distância, maior o seu valor que você vai dar de vizinhança, naquela matriz de vizinhança. Essa função ela pode ser linear. Então, por exemplo, os vizinhos que estão mais próximos vão receber um valor, se aqui fosse 10, aqui seria 100, por exemplo, né? Então, 0,1 e 0,01, por exemplo. Mas também pode ser uma função exponencial, que aí os vizinhos que estão mais próximos vão receber um valor muito mais alto do que aqueles que estão distantes. Ou pode fazer outros tipos de funções. Então, essa aqui era uma função exponencial negativa. D elevado a menos B, né? Mas pode ser outro tipo de funções. Isso aí tem toda uma diversidade que você pode utilizar. Normalmente, para fazer esse tipo de função com polígono, os programas eles calculam o polígono central. Ou seja, ver a distância entre o centro de um polígono com o centro do outro polígono. E aí calcula a distância entre esses dois centros. Essa que seria a ideia. Até aqui está tranquilo para vocês, gente? Bom. E a dica para o trabalho de vocês é vocês testarem critérios de vizinhança diferentes. Testarem torre, rainha, primeira ordem de contiguidade, segunda ordem, distância, ver o que é mais interessante para o trabalho de vocês, qual que consegue captar melhor o padrão. Às vezes você vê o padrão visualmente e aí você tenta pensar assim, qual que é o critério de vizinhança que vai me explicar melhor esse padrão. Então, começarei a pensar nisso também. Bom, e aí agora, assim, com base nisso, a gente consegue entender melhor o que a gente estava trabalhando nesses exemplos aqui. Por exemplo, aqui a gente viu, se a gente fosse pensar que a contiguidade do tipo torre, a gente pensaria que a correlação é totalmente negativa, né? A autocorrelação espacial. O quadradinho é totalmente diferente dos vizinhos. E se a gente fosse pegar, por exemplo, aqui, correlação do tipo rainha, o que aconteceria? O que vocês acham que mudaria? As luzes são iguais, os vértices são iguais, né? Por exemplo. Aham. Seria uma autocorrelação um pouco mais Positivo. Positiva? Não sei, porque você pensaria que esse branco ele teria 4 vizinhos azuis E 4. E 4.
4 brancos. Então seria talvez 0 a nossa autocorrelação. Quer dizer, ficaria sempre 0, né? Você não conseguiria achar uma relação entre eles. Então, quer dizer, para esse padrão aqui, é mais interessante a gente tratar com a relação de torre. Agora, e se fosse nesse daqui de baixo? Se eu pego esse quadradinho aqui e vejo ele na relação de torre e de rainha, o que vocês acham que vai acontecer? Acho que é positivo. Não vai mudar nada, né? Exatamente. Então, para esse, não faz muita diferença torre e rainha. Então, é um caso que, por exemplo, a escolha do padrão de contiguidade vai afetar o seu resultado. Bom, agora a gente vai tentar estimar índices gerais. O que seria isso? Por exemplo, índices globais de associação espacial. Você te dá um valor para você analisar o seu mapa inteiro e aí conseguir chegar em uma estatística, em um número que vai falar se existe autocorrelação espacial ou se não existe para o seu mapa como um todo. É o que a gente chama de... E a gente vai ver aqui o índice de Moran, que é um índice que a gente vai estudar. Tem outros índices como o índice de Gary, mas esse a gente não vai estudar nessa aula. Mas assim, não vai estudar no nosso curso. A gente vai estudar só um. Na verdade, os resultados são muito semelhantes, mas são possibilidades. E a gente vai trabalhar também com índices locais de associação espacial, que eu chamo de LISA. E Local Index Spatial Association, né? E aí, o que eles seriam? Eles seriam, por exemplo, uma decomposição do índice global. Ou seja, da mesma forma que você calcula o índice global, você vai calcular ele para cada elemento do seu mapa, por exemplo, para cada polígono. E aí, você vai conseguir perceber como que às vezes um padrão de autocorrelação espacial ele muda no decorrer do mapa. A gente vai trabalhar com isso também. E aí vai ser o índice local de Moran que a gente vai trabalhar, que é uma decomposição do índice global. Bom, então aqui a gente calculou o índice de Moran para cada um, que é o que a gente está aqui no I, o índice global de Moran, só para vocês começarem a ter uma percepção. Quando a autocorrelação é negativa totalmente, o índice deu -1. E aqui, esses N, seria assim, a quantidade de vezes que a transição entre os vizinhos, aqui B é blue e W é white, né? Então, a quantidade de vezes que a transição entre vizinhos foi de azul para branco. Então, deu 112 vezes a transição de vizinho de azul para branco. Nenhuma vez de azul para azul e nenhuma vez de branco para branco. Aí deu -1. Agora, vamos olhar o caso extremo aqui. O nosso índice deu 0,857, ou seja, um valor bem positivo, né? Uma autocorrelação positiva. Quantidade de vezes que mudou de de azul para branco foram 8 vezes. Quer dizer, muito menos do que 112 vezes, né? Que é basicamente aqui nessa linha aqui no meio, que mudou de um para o outro. Quantidade que deu de azul para azul, 52 vezes, antes era 0. E de branco para branco, 52 vezes. Então vocês conseguem perceber como que a variação nesses parâmetros aqui influenciou o seu índice global? Depois a gente vai ver como que calcula, mas assim, para vocês começarem a ter essa percepção visual, certo? E aqui, quando não deu na independência espacial? O índice deu 0. Lembra muito aquele coeficiente de correlação que a gente viu na primeira aula, não lembra? -1, quase 1 e 0, né? Ausência de correlação. E aí a quantidade de transição de azul para branco deu 56, que é exatamente a metade da correlação negativa máxima. E a quantidade de branco para branco, azul para azul, deu um valor assim, que praticamente quase metade da autocorrelação espacial positiva máxima. Então, quer dizer, vocês estão conseguindo perceber
como que essa transição entre valores diferentes e valores similares vai influenciar o seu índice global, certo? E aqui vai ter os valores intermediários que a gente viu. Esse aqui é 0 e esse aqui está entre esse e esse. Então o valor aqui, menos 393. Ou seja, 7,8, quer dizer, a transição entre azul e branco. 7,8 que daí é entre 56 e 112. E aqui, que deu um valor relativamente positivo, quer dizer, deu 34. Em 56 e 8, deu um valor intermediário. E aí o seu índice vai dar intermediário também. Então, vamos ver o que a gente conseguiu perceber. Seria uma correlação extrema positiva. A gente não teve aqui. Vocês conseguem imaginar como poderia ser uma relação para o índice da 1? Como que teria que ser esse mapa aqui? Exatamente. Essa que é a ideia. Porque aí todas as relações vão ser sempre de uma cor para outra, né? Para ficar certinho. E menos 1, extrema autocorrelação, que é o que a gente viu aqui. Quer dizer, se você estiver próximo, a chance de ser diferente é maior do que se estiver distante. Porque se estiver próximo, a chance com certeza vai ser o oposto, naquele mapa que a gente viu, né? Se estiver mais distante, tem uma chance de 50% de ser azul ou branco. Então a gente... E 0 é a ausência de correlação. Ou seja, a relação espacial não consegue te indicar nada em relação aos valores dos seus dados. E como que a gente calculou esse índice aqui? Como que a gente calcula matematicamente? Parece ser uma fórmula grandona, né? Difícil, mas vou explicar para vocês, é fácil, depois que você entende cada parte dela. Primeiro, o N é a quantidade de elementos que você tem. E aí, tranquilo. O W são os pesos da matriz de vizinhança, certo? Que a gente já viu. Esse símbolo aqui, a soma de o I e o J são linhas e colunas. Então, o que significa isso? Significa linhas e colunas na sua matriz de vizinhança, não é no mapa não, tá? Significa que eu somei todos os pesos da nossa matriz de vizinhança. E aqui em cima, o que é? Também na nossa matriz de vizinhança, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma das variáveis, por exemplo, a variável que está no lugar y, vou subtrair ele da média total, quer dizer, o atributo, né? A gente pegou o atributo que está lá no y, na variável que está lá no lugar y, e diminuir da média total, quer dizer, da média considerando todos os nossos elementos, e começa a comparar com os vizinhos. Então, quer dizer, comparo o I é 1 e o J é o vizinho, né? Vamos supor que seria isso. Então, eu vejo se a diferença da média, para o meu caso que eu estou estudando, eu multiplico pela diferença da média com o vizinho. Vocês lembram que esse tipo é muito semelhante com o que a gente viu que a gente estudou da correlação. A fórmula da correlação. Só que na correlação era uma variável com a outra. Aqui a gente está trabalhando um elemento com o seu vizinho. A fórmula é praticamente a mesma. Mas antes a gente comparava uma variável com a outra, agora a gente está comparando um elemento com o seu elemento vizinho. E a questão do peso aqui é justamente por isso, a gente pensar naquela situação mais simples. Vizinho é peso 1, não vizinho é peso 0. A ideia é assim, quando for vizinho, você multiplica por 1, ou seja, você considera essa relação entre os valores do seu caso com o caso vizinho. Quando não for vizinho e for 0, aí você não considera. E depois você soma tudo. Então, quer dizer, você vai somar só as relações entre vizinhos. E essa quantidade desses pesos aqui, depois você divide pelos pesos totais só para te dar um valor padronizado. Um valor que você sempre consegue comparar um com o outro. Mas
Se o peso for 1, aí aqui vai ser fácil. Se o peso for diferente de 1 para aquele que é 0,25, ou em relação à distância, também vai funcionar, porque se diminui os pesos aqui, diminui aqui. Se aumenta aqui, aumenta aqui. Então ele vai te dar um valor padronizado. E aqui, vocês conseguem lembrar o que é isso aqui? Essa fórmula aqui? Alguém consegue ler isso aqui e interpretar o que é? A gente já viu ela várias vezes ao longo do nosso curso. Só esse cantinho aqui. Quase, ele não chegou lá, mas é o desvio em relação à média, né, ao quadrado. Ou seja, a soma dos desvios em relação à média ao quadrado. A ideia, tanto do W aqui, quanto do desvio aqui, é justamente a gente conseguir um valor Y que seja padronizado. Ou seja, você pode ter os seus valores e as suas médias de tudo quanto é valor diferente. Por exemplo, uma amostra que é mais alta, outra que é mais baixa, um mapa que você pega um tipo de variável que é, por exemplo, idade, outro que é renda, por exemplo, que tem valores mais altos, né? 300, 400, 500, e outro que é idade, que é de 0 a 90, 0 a 100, e mesmo assim você consegue comparar os índices, porque você consegue dividir ele, igual a gente dividiu a covariância pelo desvio padrão, lembra? Para ter um valor padronizado, aqui a gente também divide para ter um valor padronizado, justamente para dar essa ideia de ficar entre 1 e menos 1, sempre. Bom, então é isso, agora ficou mais fácil de entender a fórmula, ou não? Você consegue entender pelo menos porque que cada elemento está aqui, né? E aí tem uma questão. Vamos supor que eu cheguei num valor aqui. Quando eu cheguei nesse valor, eu quero testar também se esse valor, se eu obtive ele ao acaso ou não. Lembra que na aula passada a gente trabalhou com teste de hipótese também? Alguém lembra como é que trabalha com teste de hipótese? Quais que eram os passos? Vamos lá, gente. Pode tentar falar o que vocês lembram, como é que era que funcionava. Só a maneira geral mesmo. A probabilidade de ser um acaso. Aham. Vou ter hipótese nula, você vai tentar negar a sua hipótese. Isso. Para conseguir chegar. Vocês lembram do desenhozinho do troféu, né? Que você tenta rejeitar a sua hipótese nula, exatamente. Aí você tem uma estatística teste, né? Que vai tentar calcular um valor e vai ter uma distribuição. E aí se você conseguir um P, um valor P assim, menorzinho, vocês fizeram um trabalho de correlação, né? Para o trabalho de vocês, né? Então assim, vocês geraram esse PCS, aquele valor P. E se o valor P for pequenininho, menor do que o seu valor crítico, né? O seu valor crítico, por exemplo, 0,5, se o valor P for menor do que o valor crítico, ele fica assim, que está lá no cantinho da cauda de distribuição. Então você fala assim, consigo rejeitar minha hipótese nula e com isso eu confio na minha hipótese experimental ou hipótese alternativa. Então vamos supor que a gente fez o teste lá do índice de Moron para os nossos dados de consumo de água. E aí a gente recebeu esse valor aqui, I é igual a 0,59, com a contiguidade de Queen, por exemplo. Aí a gente pergunta, será que esse 0,59, ele é só um acaso? Ou seja, se eu pegasse uma outra amostra, esse valor seria diferente? Ou será que realmente eu posso falar assim, realmente tem uma autocorrelação positiva, espacial, para o consumo de água no Brasil? Aí tem que fazer os testes. Então, para fazer o teste tem duas opções. Lembra que a gente conversou o que seriam testes paramétricos e não paramétricos? Alguém lembra qual que é a diferença? Aqui os dois lados. Esse é bilateral e unilateral. Paramétrico e não paramétrico. Alguém lembra?
Qual que é a diferença? Testes paramétricos ou técnicas paramétricas são aquelas que você tem que assumir uma distribuição para os seus dados. Por exemplo, eu tenho que assumir que os meus dados têm uma distribuição normal. Então, por que isso? Porque se eu sei a distribuição normal, se eu pegar um valorzinho lá e transformar no score Z, né? Lembra que a gente fez essa transformação? Eu consigo saber a probabilidade dele ocorrer. Se é acima de 95%, abaixo de 95% de chance. Agora, e quando eu não sei? Quando eu não sei a minha distribuição normal, ou quando eu não sei que tipo de distribuição, porque existem distribuições estatísticas mais avançadas também, mas se eu realmente eu não sei qual que é a distribuição, existem testes não paramétricos, que eles dão uma, como é que a gente faz? Uma roubadinha, né? Eles tenta fazer dar um jeitinho assim para a gente conseguir estimar os nossos parâmetros. E aí, eu vou mostrar para vocês um teste não paramétrico para você ver se o seu índice de Moore ele é significativo ou não. Porque, nesse caso, se prefere fazer o teste não paramétrico, porque a gente não tem, nem sempre a gente tem certeza se o nosso índice de Moore, se eu pegasse diferentes amostras, ele realmente seguiria uma distribuição normal. Aí qual que é a roubadinha, qual que é o jeitinho que o nosso teste de pseudo-significância, ou seja, pseudo, porque dentro desse jeitinho, né, que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte, vai pegar os elementos do nosso mapa e vai começar a inverter os valores desses elementos. Então, por exemplo, ele calcula o índice de Moore para o seu conjunto de dados, depois ele inverte 2 dados lá, 2 elementos, e calcula de novo. Aí inverte mais 2, calcula de novo, ao acaso. Inverte mais 2, calcula de novo. E aí, ele cria com isso, para cada um desses casos, vamos supor que a gente faça, por exemplo, 999 vezes, no nosso caso lá da água, né, do consumo de água. 999 vezes, aí para cada um você calculou um índice de Moore. Com esse valor para cada um dos índices, você cria uma distribuição. Quer dizer, quantas vezes que o índice de Moore repetiu em cada um dos casos, dos 999 casos. E aí, você vê onde que está, nessa distribuição, onde que está aquele caso original, que é o que você está analisando. Se ele tiver com o valor P, né? Que aí calcula o valor P baseado na quantidade de casos aqui. Se ele tiver aqui no cantinho, o seu valor P, aí você consegue rejeitar a hipótese nula e falar que o seu dado não é aleatório. O que a gente fez? Em vez da gente assumir uma distribuição normal, a gente criou a nossa própria distribuição através de um método não paramétrico. Aí, com essa distribuição que a gente criou, a gente calcula o nosso valor P, a nossa estatística teste. Então, o que normalmente vai acontecer com o índice de Moore? Quando os seus dados são muito bem agrupados, por exemplo, nesse aqui, que a gente está vendo um grupo, aqui, outro aqui, outro aqui, a chance de você, por exemplo, jogar esse tanto de pecinha aqui para cima e cair agrupado tudo certinho, é muito pequena, né? Quer dizer, a chance de ser aleatório é muito pequena. Então, a chance de você falar que é significativo é muito grande. O contrário também, o extremo oposto também seria verdadeiro. Seria se a chance de você jogar as pecinhas tudo para cima e cair igual um tabuleiro de xadrez, também é muito pequena, né? Então, seria esse lado de cá. Ou seja, que é quase que seria o tabuleiro de xadrez, né? Mas só que numa forma de polígonos, né? Seria uma autocorrelação espacial muito negativa, a chance dela ser aleatória também é muito pequena. E no meio, você tem essa questão da distribuição aleatória. Aí, muitas vezes assim, se o seu valor está muito próximo do zero,
a chance de você, desse valor ter sido aleatório, é grande. Então, se o seu índice der um valor muito próximo de zero, existe a chance dele não ter, dessa correlação que você tem utilizado, só por causa que você tirou uma amostra pequena, se você pegar uma outra amostra, vai dar um valor diferente. E só que assim, esse exemplo é só em relação ao índice, mas é lógico que a quantidade de amostras que você... Não, a quantidade de elementos que você tem na sua amostra, ela também vai influenciar se o seu valor seria o acaso ou não. Se você pega uma amostra muito maior, com muito mais elementos, a chance do seu índice refletir a realidade é muito maior. Que é a mesma coisa que vocês viram, por exemplo, nos testes de correlação. Quando você faz o seu teste para ver se o seu coeficiente R, né, é verdadeiro, não, é significante ou não, se você tem uma amostra muito grande, você consegue falar com você consegue dar um valor significativo muito mais fácil. Aconteceu no noturno que teve um estudo, um dos trabalhos que utilizou 12.000 amostras, não, 12.000 elementos, e conseguiu assim, uma explicação de correlação muito pequenininha, 0,02, mas foi significativo, porque a quantidade de elementos era muito grande, enquanto outros que a correlação deu um valor maior, não foi significativo, porque tinha só 30 casos, 40 casos. E aí o pessoal começou a pensar, então vamos tentar expandir para tentar ver se consegue ser significativo. Quer dizer, eu acho que vocês também podem ter caído nesse mesmo caso, né? Assim, quando você trabalha com, por exemplo, um estatístico, ele sempre vai querer mais elementos. Quanto mais elementos, mais segurança você vai ter. Principalmente assim, principalmente se o efeito que você está calculando ele for pequeno, não for muito grande, aí realmente quanto mais amostras você tiver, melhor. Se tiver mais de 200, melhor ainda. Então, aqui é um exemplo para o índice de Moran que a gente calculou para o consumo de água. Gente, está voltando toda hora. Vamos lá. Então, para o consumo de água, depois vocês vão, na próxima aula a gente vai trabalhar na prática, vocês vão fazer também. Lembra que fez 99% de permutações? Não, gente, que isso? Lembra que a gente fez 999 permutações para gerar a distribuição? Então, essa aqui que seria o exemplo bonitinho, né? É isso aqui que gerou para o consumo de água. Ou seja, aqui daria a nossa distribuição do teste de pseudo-significância, fazendo as permutações aleatórias, 999 vezes. E o caso de 0,59 está aqui. Ou seja, se levasse essa cauda lá na frente, seria aqui. E o valor de P deu 0,001. O que isso significa em relação à confiança? Para você rejeitar a sua hipótese nula. Vocês conseguem interpretar? Vamos lá, gente. Vocês fizeram isso no exercício, né? Quando o P deu 0, por exemplo, se fosse 0,05, seria quanto por cento de chance de não ter ocorrido ao acaso? 5%, e aí 95%, né, o oposto. 0,001 vai dar quanto? 99,9% de certeza. Então, quer dizer, provavelmente não foi ao acaso, com 99,9% de certeza. Certo? E aí, assim, na saída, né, esse programa que é o Geoda, ele dá um valor Z, seria um valor padronizado, de 56. Lembra? 1,96 é 95%. Isso é um valor super alto. Quer dizer, que é a nossa estatística teste. Então,
a princípio a gente pode ter uma certeza muito grande que esse valor não é ao acaso. Bom, agora eu mostrei para vocês essa questão do índice global. Agora a gente vai começar a desagregar os nossos valores de correlação. Primeiro, um diagrama que chama de diagrama de espalhamento de Moore. Esse diagrama, o que ele faz? É para a gente fazer um diagrama de espalhamento, mas para a gente começar a avaliar essa questão da correlação espacial. Então, a primeira coisa que ele faz, ele usa valores padronizados, score Z. Então a gente viu no início da aula o que é o score Z, né? Que lembra a fórmula aqui? Pega cada número, subtrai da média e divide pelo desvio padrão, certo? E a ideia é comparar o valor padronizado de cada elemento com a média dos vizinhos. E aí você faz um gráfico de num eixo, o valor padronizado do seu elemento, e no outro eixo, o valor padronizado dos vizinhos, da média dos vizinhos. Então, a gente veria mais ou menos isso aqui, onde Z seria o valor o atributo nos elementos, e WZ seria a média dos vizinhos. Nesse caso aqui seria o índice de inclusão e exclusão para o município de São Paulo, com o censo de 1991. Isso aqui é o exemplo que tem lá naquele livro de análise de dados espaciais, né, que está lá na bibliografia. Então, alguém pode interpretar esse gráfico aqui? O que vocês conseguem interpretar olhando esse gráfico? Vamos lá, gente, pode falar. Vamos supor, os valores que estão aqui nesse quadrante, o que significa no Q1? Positivos, valores de Z positivos, certo? E positivos, certo? Aqui o Z é porque quando você padroniza os seus dados na forma de score Z, a média vira zero, né? Então quer dizer, quando os scores Z positivos são positivos para os dois. Então os elementos cada elemento que está aqui significa que o Z é positivo, o atributo do caso é positivo e os atributos dos vizinhos positivos. E no Q2 aqui, o que significa? Hein, gente? Os dois são negativos. Isso. Q4 significa o quê? Um é positivo, outro negativo. Isso. Negativo, o valor do atributo é negativo, mas os vizinhos são positivos. E aqui, que o Q3, né, que o valor do atributo é positivo, mas os vizinhos são negativos. Olhando esse diagrama de espalhamento, vendo onde os dados estão concentrados, o que vocês conseguem interpretar? A predominância dos vizinhos e dos elementos negativos. Aqui, no quadrante 2. Só no quadrante 2? Um também, certo. E o que isso significaria em termos de autocorrelação espacial? Existe aquela positividade. Exatamente. Porque quando aumenta o valor no atributo, aumenta o valor nos vizinhos, não é isso? Exatamente. E agora, o que vocês podem dizer desses valores que estão fora? Apesar de você ter esse padrão aqui, né? Que você pode até traçar uma linha. O que você pode dizer desses que estão fora? Por que existem valores que não
não seguem essa autocorrelação positiva? Os seus desvios, né? Exatamente. Porque assim, você vê que, na verdade, parece que tem uma relação grande, né? Só que tem um desvio em relação à autocorrelação. Se fosse todo mundo em cima dessa linha, a autocorrelação seria perfeita. Mas tem um espalhamento nos nossos dados, não é? E outra coisa que a gente pode pensar é porque eles são justamente na transição entre o valor alto e o valor baixo. Então, às vezes, por ele estar aqui na transição, às vezes ele vai estar um valor assim, às vezes um pouquinho mais alto, vizinho, mais baixo, né? Não dá pra, e outra coisa, eles vão estar muito próximo de zero. Certo? Lembra que quando a gente está perto do zero, a gente olhou no nosso teste de significância, né? É mais difícil de estabelecer relação, pode ser ao acaso, são valores muito pequenos, né? Então é isso que a gente vai ver. Q1, valor positivo, média positiva, e Q2, valor negativo, média negativo, pontos de associação espacial positivo. Agora vamos supor que em vez de estar espalhado assim, desse jeito, tivesse espalhado o oposto, tivesse espalhado assim, desse jeito. Aí qual que seria, o que vocês conseguiriam interpretar? Negativo. Isso, exatamente. Que quando aumenta o valor de Z, o valor dos vizinhos diminui, vice-versa. Exatamente. E aí o Q3 e o Q4 é justamente isso, seria associação espacial negativa. E o Q3 e o Q4, nesse exemplo que a gente viu, eles são exatamente o que vocês observaram. Primeiro, são afastados da reta, questão do espalhamento, né? E são regiões que elas não seguem o mesmo processo de dependência da autocorrelação espacial positiva que a gente viu. E são regiões de transição. Ou seja, a gente está passando do grande para o menor para o menor, né? Quando a gente vê no gráfico é de um jeito. Quando você vê no mapa, fica mais fácil. Vou mostrar para vocês um exemplo no mapa. Aqui, a gente vê baixo, baixo. A gente pode classificar no mapa dando cores diferentes. Por exemplo, baixo, baixo a gente vai dar uma cor. Alto, todos os elementos que for baixo, baixo, esses casinhos aqui, a gente vai dar uma cor. Alto, alto a gente vai dar outra cor. Baixo, alto a gente vai dar outra cor. E alto, baixo a gente vai dar outra cor. E a gente vai ver isso no mapa. Então, o mapa vai ficar esse aqui. Alto, alto, vermelho. Baixo, baixo, em rosa. Valor alto da variável e baixo dos vizinhos em azul escuro. E valor baixo da variável e alto dos vizinhos em azul claro. Coloquei aqui esse mapa aqui do lado, porque esse mapa é a porcentagem de idosos, né? Esse exemplo, utilizando essa técnica. Aqui eu coloquei o valor total. O mapa com valor total, só para vocês entenderem que aqui está um valor mais alto de porcentagem de idosos e conforme você vai afastando, o azul escuro seria o valor mais baixo de porcentagem de idosos. Então vocês conseguem ver que tem, a partir desse aqui vocês conseguem interpretar o que está acontecendo aqui também, né? E aí o que vocês veem? Os valores alto, alto, eles estão todos agrupados. E os valores baixo, baixo também estão agrupados. E na transição entre eles? A gente tem esses dois, o baixo, alto e o alto, baixo. Eles são justamente na área de transição. Então, às vezes, você vai ter, por exemplo, esse quadradinho aqui, que ele é um valor alto, mas ele está perto de 1, 2, 3, 4, 5 vizinhos baixos. Então ele vai ser um alto baixo, certo? E esse aqui, por exemplo, se a gente pega esse aqui azul aqui, ele é um valor baixo, a gente olhar aqui um valor baixo, mas ele tem 1, 2, 3 vizinhos altos perto dele. Então ele vai ser um baixo alto. Então vocês veem como os que estão na borda, às vezes vão assumir esses valores de transição. E é o que a gente poderia ver no gráfico. Seria equivalente a esses que estão aqui e aqui nessas beiradinhas. Seriam justamente esses que estão aqui na transição. Os que estão
no Q1 estariam aqui no meio, e os que estão no Q2 seriam aqui nos extremos do mapa. Agora ficou mais fácil de visualizar, não ficou? Então tá. Opa, peraí. Ok, voltou de novo, né? Ótimo. Pausa para ouvir música. Bom, então a gente viu isso de uma maneira simples, de classificação entre alto, baixo, baixo, alto. Agora a gente vai trabalhar de uma maneira ainda mais detalhada. A gente vai trabalhar com os indicadores locais de associação espacial. Então, o que a gente viu até agora de Moore era um indicador global, né? Um para o mapa inteiro. Aí agora a gente vai detalhar para cada elemento, que é o indicador local de associação espacial. E aí é interessante que a gente vai ver como que distribui de uma maneira diferente a associação espacial e também como que esse indicador local, ou seja, se você tirar a média de todos os indicadores locais de cada elemento, você vai chegar no valor do indicador global. Então vai ser interessante isso também. Bom, e o que vai ser útil? Ele vai mostrar para a gente como identificar clusters, que seriam agrupamentos, igual a gente viu no mapa anterior, e outliers, ou seja, às vezes você tem um município lá que ele está com um padrão diferente do espacial de autocorrelação dos outros que estão na mesma região, e questão de presença de mais de um regime espacial em diferentes lugares do mapa. Outra coisa interessante é que, assim, nesse exemplo que a gente viu aqui, que é mais simples, a gente só atribuiu grupos diferentes, né? Agora, a gente vai ter um valor que é quantitativo e que vai permitir também a gente, da mesma forma que a gente calculou, por exemplo, se o nosso índice global de Moore ele era significativo fazendo estatística teste, a gente pode também calcular como que esse valor para cada elemento, se ele é significativo ou não do ponto de vista estatístico. Ou seja, se para cada elemento aquele valor parece ser um acaso, ou se a gente tem uma certeza de que realmente ele está acontecendo. Bom, aí essa é a fórmula. Essa fórmula aqui, ela é praticamente uma decomposição daquela fórmula grandona que a gente viu do índice de Moore. O que ele faz? Para cada elemento, que é o elemento que a gente está analisando, a gente vai ver a diferença dele em relação à média total, né, da sua amostra, do seu mapa, vai multiplicar pela diferença dos vizinhos. Ou seja, diferença do vizinho em relação à média, e aí multiplica pelo peso, né, que lembra que, por exemplo, mais simples, 1 era vizinho, 0 não é vizinho, né? Ou então valores graduais. E você vai dividir aqui já é realmente a sua variância, ou seja, a soma dos desvios em relação à média no seu modelo, né, no seu mapa, na sua amostra, elevado ao quadrado dividido pela população. Ou seja, isso aqui serve para você padronizar o índice que você conseguiu aqui em cima, para que você consiga comparar de elemento com elemento, todos os elementos do seu mapa. E ele vai ser da mesma forma, entre 1 e 0, igualzinho o índice de Moore global, mas só que ele vai ser para cada elemento. E aí, se for maior do que 0, seriam clusters de valores similares. Ou seja, o vizinho, o seu valor parece com os dos vizinhos. Se ele for negativo, seriam valores distintos, ou seja, os vizinhos são diferentes do valor que você tem. Bom, aí o que a gente vai poder fazer? Esse teste de significância, que era aquele que a gente viu para o índice global, lembra que mudava, fazia algumas mudançazinhas 999 vezes? A gente vai fazer esse mesmo teste, só que para o índice local. E aí, é interessante que a gente vai poder mapear tanto a questão da
relação entre alto-alto, baixo-baixo, né? Que a gente fez usando o diagrama de espalhamento de Moura, mas a gente vai poder calcular, ver quais que são significativamente estatísticos. E a gente vai fazer isso na próxima aula, na aula prática. Então, no LisaMap a gente pode calcular, por exemplo, uma cor para não significativo, ou seja, aqueles que você não tem tanta certeza. Outra cor, os que você tem mais de 95% de confiança. Outra cor mais de 99%. Outra cor mais de 99,9%. Aí o que a gente cria? Opa! Uai, peraí. Sumiu aqui tudo. Vamos lá de novo. A gente está meio doido. Não, não é esse não. Então, o que a gente viu aqui? A gente usou a mesma técnica de classificação do diagrama de espalhamento de Moura, né? Alto-alto, baixo-baixo, baixo-alto, alto-baixo, para o mapa de consumo de água no Brasil. Só que a gente resolveu mostrar só os que são estatisticamente significantes. Ou seja, todos esses que estão em branquinho são municípios que não foi estatisticamente significativo. Então, quer dizer, você não pode ter certeza de atribuir esse valor ou não a eles. E alguns que estão um pouco mais escuros são os municípios sem vizinhos, que aí não tem jeito, pelo critério que a gente utilizou, que era o critério rainha de contiguidade, não dá para calcular para eles. Agora, se fosse um outro critério, por exemplo, N vizinhos mais próximos, aí a gente conseguiria calcular. E o que a gente viu? Que aqui, nessa região do Brasil aqui, deu o baixo-baixo. Ou seja, elementos com valor baixo e os vizinhos deles com valor baixo. E nessa região do Brasil deu alto-alto. Ou seja, elementos com valor alto, polígonos com valor alto e os vizinhos com valor alto. E a gente vai ter alguns alto-alto e alto-baixo, né? Muitas vezes na borda ou próximos a esses clusters, né? Que seriam esses agrupamentos maiores. Além desses agrupamentos grandes, tem alguns pequenos agrupamentos de baixo-baixo. Por exemplo, aqui tem uns pequenininhos aqui também. A gente também consegue identificar. Então, essa é mais ou menos entre os dois grandes, né? A gente vai ter uns alto-alto e alto-baixo aqui no meio do caminho. Quer dizer, marcando essa transição dos de cá para o de cá. Então, é mais ou menos isso. E aí, você pode também, aqui que você está vendo com o diagrama de espalhamento, você pode também ver só o teste de significância. Ou seja, aqui parece que todos são vermelhos de uma cor só, né? Quando você olha aqui, o verde mais clarinho é 95%. O verde mais escuro é mais certeza. Então você vê como que nas bordas do seu agrupamento a certeza diminui. E no miolinho dele, os valores são mais altos. Então aqui também mesma coisa. Às vezes na borda aqui, os valores são mais baixos, mas no miolinho você tem uma certeza maior de que você tem um agrupamento ali. Então essa seria mais ou menos a ideia. Eu vou passar super rápido agora com vocês um assunto assim que vocês não vão ter que fazer no trabalho, mas é só um treino da percepção visual de vocês, tá bom? De autocorrelação espacial. É o que a gente chama de correlogramas e variogramas. O que é isso? Por exemplo, olhando esse mapa aqui, que é o índice de mortes por homicídio na região sudeste, consenso de 91. Vocês veem alguma... Tem aqui os vermelhos são os lugares mais violentos, com maior índice de homicídio, e os azuis são os menos violentos. Vocês conseguem ver uma tendência de
distribuição espacial ou de autocorrelação espacial aqui? A parte leste, ela é mais violenta, tipo, eu vou jogar. Parte leste. Sim, pode ser. Mais alguma? Seria a parte do litoral. Litoral, ótimo, também pode ser. Pensar. Litoral mais violento, né? Agora vamos pensar em relação a cada estado separado. Como que vocês acham que é essa autocorrelação espacial, essa dependência espacial? Oi? Mais violento. E dentro dele? Talvez as regiões mais populosas. Mais populosas, pode ser também. E vocês veem alguma coisa relacionada à mudança gradual no espaço? No Rio de Janeiro, né? Parece que aqui é maior, no litoral vai diminuindo, não é isso? E se vocês pensam em Minas Gerais? Como é que vocês conseguem ver alguma autocorrelação? É mais aleatório. Oi? É mais aleatório. Aleatório, pode ser. Então, o correlograma, ele vai fazer uma coisa interessante. Porque o que a gente viu, a gente calculou o índice de Moura para o mapa inteiro e a gente calculou para cada elemento separado, né? Com os vizinhos. O que a gente pode fazer, o correlograma ele gera em relação à ordem de contiguidade. Ou seja, vamos supor que aqui a gente pegou Rio de Janeiro e aqui seria o quê? A distância entre os elementos, entre si, e a autocorrelação entre eles. Vamos supor que eu pego, por exemplo, só os elementos que estão a 0 a 20 km entre si. Aí a autocorrelação deles é muito alta. Muito alta. Por quê? Porque eles têm valores similares, né? Mas se eu pego, por exemplo, entre 20 e 40, é um pouco mais diferente. Se eu pego elementos muito distantes, eles são bem diferentes os dois. Eles não variam na mesma direção. Então, você consegue falar assim que os elementos mais distantes, eles variam de maneira conjunta, e os elementos mais próximos, que seria a menor distância, variam, tem mais chance deles variarem de maneira conjunta, e os elementos mais distantes variam de maneira diferente, né? E para Minas Gerais? Quase muito menos, a correlação é muito menor,